Oi, gente, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está vendo esse material. Bem, meu nome é Aronides Neto, tá? Professor Aronides Neto. A gente está aqui continuando esse curso, tá? Uma série de vídeos com relação aos tópicos de linguagem de programação Python e softwares em ciência de dados relacionados ao edital do concurso DataPrev 2023, tá? Então, esse é nossa primeira aula de conteúdo, tá? E aí, eu vou chegar aqui, tá? E vou estar mostrando isso para vocês, que só quero fazer uma atenção, certo? Que esse nosso conteúdo que a gente está vendo aqui é justamente referente aos cargos 8, 9 e 10, além dos cargos 17 e 19, beleza? Então isso é importante. Mas se você está fazendo esse concurso, enfim, algum outro concurso, e deseja estar aprendendo um pouco sobre essa parte de Python, para análise de dados, para ciência de dados, esse material vai ser bem interessante para você, tá bom? Então a gente vai continuar aqui iniciar, na verdade, essa série com o primeiro tópico, que é o NumPy, tá? Então vamos ver lá como é que é essa biblioteca do Python, o NumPy. Antes de mais nada, gente, só queria chamar a atenção que, olha, a gente pode estar começando a falar um pouco aqui sobre Python para análise e ciência de dados, só que talvez você vá precisar de uma ferramenta para estar executando todo esse processo aí do Python, tá? Como assim uma ferramenta? Você, na verdade, até precisa de mais de uma ferramenta, tá? É o que a gente geralmente chama em programação, em desenvolvimento de software, também do IDE, tá bom? Então, por exemplo, para a gente poder estar utilizando uma ferramenta que eu consigo, vou estar conseguindo aqui utilizar de maneira fácil, e vocês também, eu recomendo o Google Colab, tá? É justamente esse CO aqui. Esse Google Colab é uma ferramenta do Google, tá? Que ele permite, você que tem uma conta Google, que você programe em Python a partir de algo chamado Notebook, que é justamente um Jupyter Notebook. Esse Jupyter também, gente, ele permite que você rode o Python no seu computador, sem não necessariamente você estar instalando o Python num processo como uma variável no ambiente, todo um processo assim do zero, tá? Então, que geralmente a gente pode estar fazendo isso com um gerenciador de pacote do Python chamado Anaconda, certo? Isso aí é bem fácil para a gente estar mexendo, principalmente, por exemplo, no software, no sistema operacional Windows, tá? Além de, por exemplo, esse Jupyter Notebook está fornecendo para a gente o Spider, tá? O Spider também é uma IDE, além do PyCharm, e também é uma IDE que é bastante utilizada, quase um padrão hoje nessa área de desenvolvimento de software, o Visual Studio Code, tá? Perdão. Então, gente, vamos lá, certo? A gente pode agora estar seguindo para esse nosso primeiro tópico, que é justamente o NumPy. A gente vai estar vendo aqui também, posteriormente, algumas bibliotecas feito Pandas, feito SciPy, além também das bibliotecas de visualização de dados, como Matplotlib, Seaborn, tá? E tem um framework também, que é o Streamlit, tá? Tá ali, porque tem uma biblioteca chamada Plotly antes do Streamlit. Porque no Streamlit você pode fazer gráfico interativo. A gente vai precisar de algumas ferramentas da biblioteca Plotly. Por isso que tem essa sequência. Beleza? Combinado? Então, gente, a gente vai falar aqui um pouco do NumPy, tá? Talvez alguns de vocês se assustem quando a gente fala do NumPy, porque a gente vai falar do NumPy como uma biblioteca de álgebra linear. Eita, caramba, álgebra linear, algo que vai ser bem complicado. Calma, isso aí vai nos remeter um pouco lá àquele assunto que a gente via geralmente no colégio, tá? Na escola, só que não precisa estar se assustando, certo? Tanto com relação a isso. O objetivo dessa biblioteca, na verdade, é estar facilitando um pouco nossa vida. Como assim facilitando um pouco dessa vida, nossa vida? Essa biblioteca é justamente uma biblioteca que vai ser base para essa área de análise e ciência de dados. Essa área, gente, ela envolve um pouco de uma série de cálculos matemáticos, ainda mais quando a gente deriva para aprendizado de máquina. E é importante que esses cálculos sejam realizados em um tempo eficiente, tá? Então o NumPy é uma biblioteca, uma base matemática, justamente para que a gente possa estar fazendo isso, certo? Você pode estar acessando o NumPy pelo seu site numpy.org, tá? E aí, falando do NumPy, falando de todo esse processo, a gente pode estar pensando aqui de estar revisitando alguns conceitos do Python, certo? Eu já estou indo diretamente aqui falando dessa ferramenta NumPy, tá? Não estou falando tanto básico da ferramenta do Python, mas eu venho aqui rapidamente revisar com vocês alguns tipos básicos de variáveis da linguagem Python. Então, imagine que eu esteja falando aqui de uma maçã, certo? A gente sabe que uma maçã é uma fruta, certo? Que essa maçã que eu estou mostrando aqui ela é vermelha, tá? E talvez ela tenha um determinado peso. Então, falando um pouco desse objeto, que no nosso caso é essa fruta, que é a maçã, a gente pode estar caracterizando algumas definições de variáveis no Python, beleza? Então, que tipo de variável eu posso estar definindo, Aaron? Alguém pode perguntar.
Olha, eu posso estar definindo, acho que a primeira variável que todo mundo aí possa estar tentando lembrar é o nome da fruta. Então eu posso criar lá no Python, posso ir em algum arquivo .py, que eu possa estar criando na linguagem Python, tá? É a extensão de qualquer arquivo Python, é .py. A gente pode estar digitando nome da fruta, certo? É maçã. Eu faço uma abertura de aspas duplas, tá? E coloco essa maçã, ok? Veja, se eu quiser estar rodando esse processo, eu vou estar, todo esse processo que eu falei a vocês, eu posso estar aqui rodando, no caso, no notebook, tá? Então, isso aqui que eu acabei de chamar, de mostrar aqui para vocês, é um notebook que eu vou estar disponibilizando para vocês posteriormente, com alguns desses conteúdos que a gente está vendo aqui na aula. Então, por exemplo, eu chego aqui, ó, nome da fruta, tá? E digito aqui maçã, eu posso estar definindo esse nome da fruta, tá? A primeira coisa que eu fiz aqui anteriormente, gente, eu fiz o import. A gente está importando essa biblioteca. E eu fiz o import da biblioteca NumPy, import numpy as np. Esse as np aqui é como se fosse uma espécie do apelido da biblioteca que eu vou estar colocando aí na linguagem. Beleza? Então, feito isso, eu posso estar seguindo, tá? Da mesma forma que eu defini aqui, voltando a essa questão do nome da maçã, eu posso estar, por exemplo, comentando sobre o peso, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, peso, maçã, é igual. Aí a gente pode se lembrar que, olha, o peso não necessariamente vai ser um número inteiro. Então vai ser uma variável, por exemplo, float, tá? Então naquele caso ali, se a gente fosse lembrar, como eu coloquei aqui no conteúdo da aula, a gente pode ter ali, por exemplo, 0.3, que é equivalente a esse 0.300 que eu coloquei aqui, tá? Então a gente pode estar colocando essas características aqui de uma maçã. Possivelmente depois eu posso estar tendo uma variável booleana, que a gente chama. Uma variável chamada fruta. Essa fruta é uma maçã? Sim, é uma maçã. Então, valor lógico verdadeiro, true, tá? Com T maiúsculo. É uma verdura? Não, a maçã não é uma verdura, a maçã é uma fruta. Então, o valor lógico dessa variável verdura é false. Da mesma maneira, eu posso estar ali também criando o que a gente chama no Python, tá? De um dicionário. E aí esse dicionário são justamente algumas características dessa fruta. Por exemplo, cor, tá? Que é o vermelho. O sabor da maçã é doce, tá? Então, assim, esse sabor também poderia ter outra característica que seria o azedo, tá bom? Então a gente começa a ter algumas informações relacionadas a todo esse tipo aqui que a gente está falando, que eu poderia estar caracterizando. O que eu quis fazer aqui, só está mostrando para vocês os diferentes tipos de variáveis no Python. E toda essa minha explicação foi para estar definindo isso aqui. Tá? Os tipos de dado em Python, a gente tem geralmente os tipos primitivos, que são esses que eu comentei, inteiro, float, booleano. A gente também tem a definição do none, tá? Que é uma palavra reservada do Python. Isso é importante. E também o string, tá? Uma string é justamente um conjunto de caracteres, certo? Outro tipo de variáveis que a gente tem no Python, que a gente geralmente chama de containers. Esses containers podem ser uma lista, tá? Uma lista é um elemento que a gente vai poder estar colocando, por exemplo, um array. Pode ser uma tupla, tá? Uma tupla, diferente de uma lista, tem uma característica que ela é imutável. Como assim imutável? Você não pode ser alterado o conteúdo depois que você define. E assim também, outro tipo de estrutura de dado que a gente chama dicionário. Foi essa que eu acabei de mostrar com relação à maçã, que a gente poderia, de certa forma, tentar fazer a tradução de um valor, tá? Mas observe que isso não necessariamente só vai fazer essa tradução de strings, tá? Eu posso ter também um dicionário, por exemplo, contendo números, tá? Que esse meu segundo aqui é exemplo, se vocês forem ver, informações nutricionais, eu boto ali, por exemplo, calorias, e ali eu boto, por exemplo, 52, tá? Então, tem toda essa definição aí, certo? Tem isso aí feito. Então, é importante, tá? A gente está conhecendo algumas dessas variáveis no Python, tá? Eu entro nesse assunto do NumPy, a gente precisa falar dessas estruturas, tá? Porque o NumPy, ele é justamente a base para essas estruturas. E a gente está falando de estruturas aqui de álgebra, tá? Então a gente vai se remeter um pouco ao que a gente já talvez, quem lembra um pouco de álgebra linear, lembra. A gente tem em álgebra linear escalares, a gente tem vetores, tem matrizes, e também aqui no NumPy a gente vai ter um elemento, tá? Nada mais é do que uma matriz multidimensional, que a gente também pode estar chamando de tensor, correto? Que é basicamente uma matriz de matrizes, tá? Ou uma lista de matrizes, como a gente possa estar pensando, tá bom? Então a gente começa a abstrair alguns tipos de dados que a gente possa estar colocando aí desses elementos. Isso é muito importante para a gente, porque eu posso estar começando a realizar essas operações no NumPy, certo? Combinado?
Da mesma forma, eu posso estar visualizando isso em termos de dimensões, em termos gráficos. E aqui no nosso caso, a gente vai poder estar vendo no NumPy, por exemplo, essa questão de um array, tá? De uma dimensão. A gente também está ali vendo o tamanho associado. Se a gente colocar um método no Python que a gente chama de shape, a gente vai ver ali que é 4. Se for de 2 dimensões, a gente vai ver que vai ter basicamente 2 números, certo? E consequentemente assim também de 3 dimensões, tá? Então isso aqui é importante, gente, essa questão do shape, porque a gente vai poder estar verificando qual é o tamanho, certo? Qual é o tamanho ali daquela estrutura de dado. Isso aí é importante, tá? Já já a gente vai para código, prometo a vocês. Chegou aqui agora, eu quero só fazer uma ilustração para vocês do que seria, por exemplo, uma estrutura de uma dimensão que a gente pode estar colocando no array. Então, lá no Python, a gente tem um tipo de variável, um tipo de estrutura de dados, não sei se vocês lembram, chamada lista, tá? Então, imagine que uma lista possa ser as minhas notas numa disciplina. Digamos que eu tirei 4, 8, 6 e depois 10 na disciplina, tá? Na prova final. Eu tive que fazer a recuperação. Isso aqui eu posso estar representando como um array de uma dimensão. Da mesma forma, se eu quero falar isso aí para 2 alunos diferentes, talvez eu comece a ter essa necessidade de estar colocando isso aí numa tabela. Tá? Então, nota que essa tabela já vai ser equivalente a uma matriz. Vai ser em 2 dimensões. Tá? Então, tem um aluno que tem determinadas notas e tem uma aluna. Tá? Então, se vocês forem observar aí, a gente começa a aumentar a complexidade dessa nosso tipo de estrutura de dado. Tá? Isso aí é importante porque a gente começa a ter uma representação mais complexa para poder estar representando um problema do dia a dia, certo? É o que acontece geralmente na linguagem de programação. E aí, por que a gente está querendo definir essas listas desses arrays, enfim, essas matrizes no NumPy? Gente, o segredo da biblioteca NumPy, por que a gente está utilizando ela, ainda mais nessa área, de novo, de análise e de ciência de dados, é a velocidade, certo? Eu deixo isso aí como uma tarefa que vocês possam estar vendo. Por exemplo, eu posso estar colocando aqui esse tipo de variável, tá? Que a gente está colocando aqui. Então, eu posso estar tentando colocar aí essa variável para a gente poder estar verificando quanto tempo demora essa execução, tá bom? Então, como assim vai estar demorando essa execução? Eu posso estar querendo estar fazendo esse cálculo para saber, olha, eu faço uma operação matemática, ela demora 250 milissegundos. Quanto tempo será que ela demora com o NumPy? É o que a gente consegue fazer e realizar isso com precisão, utilizando a biblioteca. Então vamos tentar fazer isso aqui rapidão, certo? É algo que eu vou mostrar aqui já já para vocês nesse notebook. De novo, vou deixar um link aqui, tá? Aqui no YouTube, que vocês vão ver outro vídeo anterior que eu falo um pouco do Colab, tá? De como é que você pode também estar utilizando esse Google Colab para estar rodando códigos Python. De certa forma, é uma ferramenta bem interessante para vocês, ainda mais porque não necessita que vocês instalem nada no computador de vocês, tá? Então eu vou estar chegando aqui, importando essa biblioteca time, tá? Ela vai ser importante para mim. Eu aperto aqui mais código, eu consigo mais células aqui para mim. E aí, ó, eu coloco aqui um start time, certo? Ele vai pegar para mim, ele vai pegar esse método aqui, ele vai calcular para mim o tempo atual. E eu vou estar definindo, por exemplo, um range, tá? Eu vou estar criando aqui, no caso, uma lista, nesse meu caso aqui. Nota que eu não estou usando ainda NumPy, tá bom? E aí eu quero que ele chegue aqui, eu vou botar outro número, tá? Ali tem 105 mil, eu vou colocar 255 mil, beleza? Eu vou estar só calculando, só copiando isso aqui, gente, para poder começar a me ajudar aqui no copia e cola, tá? Então, para ir um pouco mais rápido. Eu defini isso aí para A e para B, tá? E eu defino um terceiro C. Só que eu quero que eu vou fazer uma operação aqui, um for, certo? Uma estrutura de repetição que a gente tem aqui no Python, um for de i, que ele vá até o tamanho do comprimento dessa lista, desse meu array, certo? Desse meu array A. Note que o array A é igual ao tamanho, o tamanho do array A é igual ao tamanho do array B, certo? Essas duas listas têm comprimento iguais, tá? Como é que a gente poderia estar vendo isso? A gente consegue usar esse método len A ou len B e a gente vai ver que eles são iguais. Perfeito? Uma vez isso sendo realizado, eu quero, por exemplo, aqui agora fazer que a gente faça um processo de append, tá? Isso aí é outro método importante, que a gente faça uma definição e diga o seguinte, olha, eu quero que cada elemento dessa minha terceira lista, que é a terceira lista C que eu estou definindo, ela seja a soma de A mais B, certo? E você some mais 2. Não necessariamente eu tinha definido isso anteriormente,
nesse meu exemplo, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da tela, tá? Mas aqui eu vou estar definindo para vocês poderem ver. E aí, ó, eu peço para ele calcular isso, e depois eu coloco aqui o seguinte, eu coloquei ali em cima, se vocês forem ver, ó, start time, tá? E aqui eu vou colocar também end time, beleza? Só que esse end time vai ser time, que é o clock, certo? Do relógio atual, menos o start time. Eu quero que ele faça isso aqui para mim, tá? E aí eu peço que ele faça esse cálculo matemático. Ops, ele fez um cálculo aqui matemático. Como a gente pode estar vendo, eu tive um erro, certo? Qual foi o erro que eu tenho aqui? Ok. Tá, beleza. No nosso caso aqui, time.time, start time. Vou colocar aqui, tá, gente? O erro vai ter sendo isso. Quando a gente faz ao vivo dá errado, né? Enfim. E deu errado novamente. Deixa eu só estar verificando uma coisa aqui. Ok, start time menos start time. Isso aqui tá errado, né? Enfim. É time.time aqui. Isso aqui tá errado. Perdão, gente. É bom que dá erro e a gente... Enfim, quando a gente vem fazer ao vivo, as coisas dão errado. Vocês viram que demorou um tempinho, certo? E aí, possivelmente, depois, ó, eu chego aqui e faço end time. O que é que eu estou fazendo com end time? Eu quero que ele printe na tela quanto tempo demorou para fazer essa execução, tá, gente? Essa operação. Como vocês podem ver aí, demorou 0,11 segundos. 0,1186, para ser mais exato. Gente, isso aqui é importante, que eu só estou mostrando o porquê de utilizar a biblioteca NumPy, tá? Porque a gente fez isso aqui, só que note que a gente fez isso sem o NumPy. Eu vou estar fazendo agora aqui com o NumPy, tá? Então, basicamente, eu vou estar fazendo a mesma coisa, eu vou até copiar todo esse trecho do código, só que agora eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai estar definindo aquelas variáveis A e C como np.arrange. O que esse np faz, tá, gente? Esse np nada mais é do que NumPy Arrays, tá? Se a gente for depois estar imprimindo o tipo, a gente vai estar verificando. E eu mandei ele fazer essa operação, certo? Agora utilizando o NumPy. Dessa mesma forma, quando eu boto de estar fazendo esse processo, ops, deu errado. O que é que deu errado? Eu esqueci de fazer também uma operação aqui, tá? Vocês notem que eu coloquei C, certo? Só que eu esqueci de estar realizando essa operação com o for, tá? Então, no meu caso aqui, a gente pode chegar aqui, certo? E tá definindo justamente o C ali, tá? Como o A mais B. E a gente vai ter alguns tempos equivalentes entre essas operações. Só que se vocês forem observar, olha o que aconteceu. Essas operações são bem mais rápidas, tá? Então, é uma diferença que a gente vai ver que, se vocês forem observar, a grande vantagem do NumPy é essa, tá? Ela vai fazer algumas operações que a gente possa estar fazendo com listas, só que da maneira mais rápida, tá bom, gente? Então, nesse notebook aqui que eu estou passando para vocês, tá? Vocês entrem em contato comigo pelo e-mail ou também aqui através dos comentários, tá? Por favor, de novo, curta, compartilhe esse conteúdo que possa ser importante, tá bom? Para que chegue até outros alunos. A gente consegue também encontrar alguns exemplos, tá? De vetor nulo no NumPy, enfim, alguns exemplos que são interessantes para vocês ao longo dessa trajetória que vocês estejam estudando para o concurso, tá? DataPrev. Só que, além disso, gente, é bem interessante vocês estarem achando também mais exemplos no próprio site do NumPy, tá? Isso é bem interessante que você possa estar chegando lá na biblioteca e você vai estar dando uma olhada, tá? Então, tem exemplos aqui bem básicos, tá certo? E também um pouco mais complicados. E esses exemplos são interessantes, que é algo similar que eu trago aqui no notebook, que é justamente para que você possa estar definindo alguns arrays, tá? Seja de 1, 2 ou 3 dimensões, e estar fazendo essas operações mais básicas. Beleza? Então isso aí está acontecendo, tá? E é importante para vocês. Então tem algumas operações aqui com matrizes e também algumas operações que são interessantes, tá? E pede aí que eu te passo esse notebook. E vai também estar a informação aí de como é que está disponível para vocês, tá bom? Então, esse o objetivo, tá? O NumPy é uma biblioteca, vai ter você tem que estar familiarizado para estar estudando para o concurso com esses métodos principais e também identificar o porquê a NumPy é uma biblioteca importante para essa área de análise e ciência de dados, certo? Mais um processo que eu trago aqui para vocês
eu sempre tento trazer um dos melhores materiais possíveis, tá? Dando, lógico, a credibilidade, tá? Tendo a fonte. Quais são os métodos mais recentes e mais utilizados por um pai, tá? Então, essa tabela aqui é a chave do jogo para vocês, para o concurso, tá? Eu recomendo fortemente que vocês dêem uma revisada nessa tabela, tá? E entendam o que cada um desses métodos faz, tá? Por exemplo, olha, eu quero chegar aqui, por exemplo, e fazer uma operação de transposição, tá? Então, aqui tem esse comando, tá? Da mesma forma, eu quero fazer uma operação aqui de calcular um seno, tá? Uma operação matemática, lá de trigonometria. Aqui o NumPy ele apresenta, tá? Então, não vou estar falando um por um, certo? Mas aqui são basicamente os 40 métodos mais importantes da biblioteca NumPy. Eu espero que isso seja útil para vocês e que vocês consigam estar usando isso aqui como uma espécie de mapa mental e agilizando esse processo de estudos de vocês aí. Tá bom, gente? Então, o que é que eu peço? Tá? A gente vai continuar essa série. Eu peço que vocês curtam, compartilhem e tirem suas dúvidas, tá? Utilize aqui o espaço do chat para a gente poder, dos comentários, perdão, para que a gente possa estar interagindo, tá? E eu ajudando de alguma forma vocês aí nessa jornada, tá? Nessa parte de análise de dados para o concurso do DataPrev 2023. Tá bom, gente? Em breve, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco do Pandas, tá? De novo, isso aqui é uma série para o concurso e esse material continua, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com as outras pessoas e em breve a gente vai estar soltando aqui esse material da aula 2, tá? Comenta aí nos comentários, eu quero. Aí eu libero esse material mais rápido. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse material e forte abraço.